Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aí, o pessoal começando a entrar na live. O Ângelo, um abraço para o Ângelo Fortilube. Franciane, boa tarde. Deixa eu tirar aqui. O Rodrigo da CEDEP, um abraço para vocês. É o Rodrigão aí, ó. Isso aí. Grande André, ex-parceiro aí de YPF, total. Aí, um grande abraço. Isso aí, Pablo. Você tá novo nessa foto, hein? Valeu. Grande Daniel. Elaine. Boa tarde. Grande Nato. Isso aí, Nato. Melhorar o preço do óleo básico aí. Obrigado, Gi. Um beijo. Fala, Zé. Arrebentar aí no Nordeste, hein, Zé? Grande abraço. Grande Luiz. Mais um minutinho, pessoal, e a gente já começa. Valeu, Vanessa. Boas férias aí. Grande Luiz. Fala, Luizão. Bora. Quiser ir fazendo pergunta já, a gente já tá pronto já.
É um bate-papo mesmo. Quem tá aí? Quem tá na sala aí? Pode dar um oi aí que a gente vai falando aqui. Mais 2 minutinhos, 1 minutinho, a gente já começa para ter todo mundo aí. Isso aí, Dani. Valeu. Grande Eduardo, Volkswagen, Pampa. Isso aí, galera. Lubre Porto, Marcos. Isso aí, Gi. Vamos lá, vamos um like aí. Que tem uma pergunta aqui do meu amigo Nato. Começou com a pergunta. Espera dos básicos importados para o próximo mês de maio. Relação de custo, você está falando? Se for custo, vai cair, cara. O petróleo está lá embaixo. O dólar está alto, mas o petróleo caiu muito, né? Então, a gente espera aí que vai ficar um preço bem competitivo aí dos produtos importados. Nada que a sua empresa nacional não tenha um produto competitivo, né? Não tem a mesma qualidade. Tem de igual para igual. Só melhorar aí, Nato. Aqui é a Betânia, boa tarde. Aqui do Rio de Janeiro, distribuidor. Luiz Eduardo, Porto. Que o Nato fez mais uma pergunta aqui. Aqui uma Nato, para produto importado, sim, cara. É bem provável que venha com um custo bem mais baixo. Petróleo está lá embaixo, né? O custo, então, bem provável. Boa tarde aí para o Pedro, lá da Leme. O Pedro aqui de Bauru. Pessoal, quem tiver aí, pode ir falando aí, que a gente já está quase para começar aqui. 1 minutinho, a gente já começa. Uma outra coisa aí, pessoal, compartilha esse vídeo aí, tá aqui passando aqui, energia que nos une. Compartilha esse vídeo aí com todos da rede de vocês aí, que é importante para a gente, para divulgar o nosso trabalho, e também nesse momento aí que tem muita gente em casa, trabalhando de casa, isso ajuda também. Aqui já começaram com uma pergunta aqui, ó. Essa é boa. O Rodrigo aqui, ó, perguntando do 0W16, novo size 0W16. A gente já está com esse produto no forno já, a gente já tem formulação, já está desenvolvido, toda a parte de desenvolvimento já está feita. Vai ser um API SP, e está vindo com essa viscosidade aí, que é para os novos motores Toyota, né? Em breve, a gente já tem esse produto no mercado. Grande Ivan,
Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de formulação de óleo lubrificante, na prática mais automotivo, não foge muito industrial, mas a gente vai entrar hoje na área um pouco automotiva. Para quem não me conhece, eu sou o Denilson Barbosa, sou o químico responsável pela YPF, e hoje eu estou fazendo esse bate-papo aí, e tirar algumas dúvidas. Quem tem dúvida aí, a gente vai ensinar a fazer um lubrificante, vai fazer toda a formulação aí. Quem tiver dúvida, a gente tira todas que a gente puder. Aqui, tem até uma pergunta já aqui do Rodrigo, ele perguntou, ele está falando se achou que ia ser um SN Plus. Não, a gente já tem um SN Plus já na nossa linha. Vai ser SP mesmo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês como é a obtenção dos óleos básicos. A gente vai falar também de como acontece esse blend, né, essa mistura, algumas propriedades físico-químicas e alguns ensaios físico-químicos, como são executados, para que servem, qual a diferença de um para o outro. Tá legal? Vamos lá. Aqui, basicamente, a gente tem o petróleo cru, né? E desse petróleo cru, a gente passa ele por uma coluna de destilação. Essa coluna de destilação, a cada temperatura... Deixa eu só tirar aqui, que ele está na frente do comentário do pessoal. Quando ele passa pela coluna de destilação, a cada temperatura eu tiro uma fração do petróleo. O petróleo é uma cadeia muito grande, então quando eu passo em algumas temperaturas, o que acontece? Acontece a liberação de algumas cadeias carbônicas específicas. Com essa temperatura mais alta, a gente está falando aí, que a gente começa mais ou menos 400 graus, a gente tira o coque, né? Ali bem no primeiro produto que a gente tira da coluna. Depois ali mais ou menos 365, 380 graus a gente tira o óleo lubrificante, que é esse que a gente vai falar, que é um óleo básico, né? Um lubrificante, basicamente a gente está falando aí de 70%, 80% de óleo básico e 20%, 25% de aditivos. Eu vou falar um pouquinho do aditivo também. E depois dessas frações, né, a gente tira a nafta, a gente tira o diesel, a gente tira a gasolina, aí vem as frações mais leves, né, que a gente começa a tirar os solventes. Eu não sei se todo mundo está enxergando a apresentação, se tem algum delay, tá? Se tiver, eu agradeço se alguém comunicar aí. Posteriormente, depois que a gente tira só a fração de lubrificante, que é o que a gente quer, isso lá na nossa refinarias, a gente passa por alguns processos, que é processo para retirar os aromáticos, processo para clarificação do lubrificante, do óleo básico, e uma outra para a gente fazer o corte de viscosidade. Nós temos basicamente para grupo 1, eu vou explicar até o que é isso. O grupo 1 é tudo que é derivado de petróleo puro, que é essa coluninha que a gente está mostrando aí. É esse fluxograma em si. E aí ali a gente tira, quem está no mercado, então conhece muito bem o Bright Stock, o neutro pesado, o neutro médio, o neutro leve, o spindle. Então essas frações, nós, até coloquei aqui um desenho aqui, não sei se dá para ver direitinho, que aí eu consigo mostrar aqui, ó, quanto mais pesado ele é, quanto maior é a sua cadeia carbônica, mais viscoso ele é. Então, o Bright Stock pode ver ele até mais escuro, que é o primeiro elemento aí embaixo. Depois tem o neutro pesado e o neutro leve. Coloquei só 3, que é o suficiente para mostrar. E aí, o que nós temos? Um outro processo, isso é grupo 1, tá? Então, o grupo 1, o que é? É uma fração do petróleo destilado pelo primeiro destilo só, a primeira destilação dele. Depois, nós temos outros grupos para formar um lubrificante. O grupo 2,
o grupo 3, 4 e 5. Grupo 1 e grupo 2, nós chamamos eles de minerais. Então, tudo que a gente formular com óleo grupo 1 ou grupo 2, ele vai ser chamado de óleo mineral. E quando eu tenho grupo 3, 4 e 5, eles são sintéticos. E quando é semissintético, é quando eu tenho uma mistura entre grupo 1 e grupo 2 com os outros grupos, 3 e 4 e 5. Independente dessa proporção, obedecendo a ANP, que o mínimo da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, são 10%. Mas o grupo 2, grupo 3, eles têm uma característica diferente. A gente não consegue destilar ele numa coluna de destilação normal. O que a gente faz? A gente faz uma hidrolisação. A gente adiciona hidrogênio. Vamos ver se está aparecendo aqui. Aqui, ó. Aí a gente faz o quê? Um hidrocraqueamento. O hidrocraqueamento é um processo com hidrogênio que ele vai quebrar as moléculas grandes daquela primeira fração de lubrificante básico, e aí quando ele quebra, ele deixa mais linear. E aí, essa primeira parte ainda é considerado grupo 1, como grupo 1, 2, como mineral, ele ainda é considerado mineral porque ele não tem aquelas propriedades físico-químicas de um sintético. Para ele se tornar um grupo 3, ainda ele continua no processo. Pode ver que o processo é um pouco mais complexo, e aí ele é hidrotratado. Ele também utiliza hidrogênio, só que ele passa por uma coluna a vácuo. E aí ele vai dar todas as características de um sintético. Ele vai dar índice de viscosidade superior, CCS, que é viscosidade dinâmica, eu vou falar também, bem superior, NOAK, que é perda por evaporação, também superior. Para vocês terem ideia, um lubrificante mineral, a base dele mineral, ele evapora, quando você coloca ele no equipamento que chama NOAK, ele evapora até 15, 16%. Isso está dentro da norma. Contrapartida, quando a gente passa para o grupo 2, ele vai evaporar uns 9%. Quanto mais ele evapora, pior é para o automóvel. Ele está perdendo massa. E o grupo 3, a gente já está falando aí de base de 6% que ele perde. Isso a 250 graus. Então, sistema fechado, todo com pressão e com temperatura de 250 graus. O seu carro não vai chegar nessa temperatura. Mas só para a gente ter ideia, porque no laboratório o que a gente faz? A gente extrapola todas as características. E aí depois a gente tem já o grupo 4. O grupo 4 já sai totalmente fora dessa parte de destilação, hidrolização. Ele já é uma polimerização. A gente faz uma polimerização com a olefina. Olefina também é derivado de petróleo, só que totalmente diferente. Então, por isso que ela chama PAO, né? Aí no mercado bem conhecido, chama as polialfa-olefinas. Então, é um excelente básico, para vocês terem ideia. Em NOAK, evaporação, ele evapora 4%. CCS, ele dá CCS muito baixo, viscosidade muito baixa, resistência à oxidação muito alta, resistência à corrosão muito alta. E para vocês terem ideia, deixa eu falar só de terminar o grupo 5. O grupo 5 eu só coloquei aí uma cadeia carbônica aí, ilustrando, porque o grupo 5 não tem nada a ver com nada de petróleo. Ele é um básico formulado em laboratório, ele é um éster, ele é muito usado para lubrificante de compressores, alguns lubrificantes especiais que precisam atingir algumas temperaturas a menos 80 graus, que alguns frigoríficos usam. E o éster, ele é um composto químico, né? O éster nada mais é que um ácido carboxílico com a mistura com álcool, um álcool secundário, um álcool terciário, e aí ele forma um éster. Alguns lubrificantes que o pessoal até fala assim, tem um lubrificante que tem um cheirinho. Realmente, se ele tiver base éster, não precisa ser muito, ele já dá um cheiro mais característico. Por quê? Porque o éster são os aromatizantes. Hoje a gente tem aí aroma de banana, de morango, enfim, esses aromas artificiais são ésteres. Deixa eu ver aqui, não tem nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida sobre óleo básico, estou aqui, tá? Pode voltar também. Vou tocando aqui.
E aqui nós vamos falar como é a formulação. Então, nós temos aí o óleo básico, basicamente é isso, óleo básico e os aditivos. Os óleos básicos são aqueles que eu falei para vocês, que é do grupo 1, grupo 2, 3, 4 e 5. E depois nós temos os aditivos. Os aditivos, nós temos muitos aditivos, mas basicamente eu citei 3 aqui, para a gente fazer essa primeira live bem básica, bem simples, para a gente entender bem. Então, nos aditivos a gente tem o quê? Nós temos os MIVs, né? Nós temos os PPDs, que é os Pure Point Depression, e nós temos os DIs, que são os aditivos de performance. Vou começar com o MIV. O que acontece? O MIV, ele tem uma molécula totalmente diferente do óleo básico. E aí, quando você aquece o óleo, o que acontece? Ele tende a cair a viscosidade. Então, a viscosidade é muito baixa. Quanto mais alta a temperatura, menor a viscosidade. Por quê? Lembra lá da escola, quando a gente estudava nas aulinhas lá de física, nem aula de química, aula de física, quando você aquece um corpo, ele tende a ficar as moléculas mais longe e mais agitadas. Lembra lá do bule de água. Então, está muito agitado, a temperatura está muito alta, a energia é muito alta e ele começa a desprender e ele começa a fazer a transformação, ele passando do estado líquido para o estado gasoso ou vapor. No lubrificante, acontece a mesma coisa. Ele tende a cair a viscosidade dele e em certa temperatura, acima de 200, 300 graus, ele começa a evaporar. O que o VI faz? O que o VI, né, que a gente fala que é o Viscous Index, ou o MIV, que é a mesma coisa no mercado, ele é uma molécula totalmente contrária. Quanto um líquido, quando ele aquece, ele vai diminuindo o seu tamanho e vai ficando mais disperso no meio. O modificador de viscosidade é uma molécula que ele expande com uma certa temperatura. Então, quanto mais você aumenta a temperatura, mais ele expande. Então, se ele está no meio do lubrificante, o lubrificante começou a agitar, e eu tenho essa molécula de MIV, ela fica grande. E aí ela deixa os espaços menores. Então, em vez de eu perder aquela viscosidade, eu não perco a viscosidade, eu consigo manter ela. Só para a gente racionalizar, quanto eu tenho lubrificante com temperatura ambiente, ou temperatura a 100 graus, ou 40, que seja, ela tem que se manter estável. Ela não pode ter uma viscosidade muito elevada, muita diferença de viscosidade. Por que isso? Quando eu dou a partida num carro, ele tem uma viscosidade e está frio. Depois que ele está a 100 graus trabalhando ali, 98, 100 graus, o que a gente percebe? Ele cai a viscosidade. Isso é ruim para um sistema móvel, como motor. Por quê? Porque a parede vai ficar de lubrificante, vai ficar mais fina, o filme, e aí você vai ter um desgaste maior do motor. Para esses casos, quando tem o MIV, eu dou a partida, ele tem uma viscosidade. Quando eu chego a 100 graus, eu continuo com uma viscosidade muito próxima daquela viscosidade que eu tinha quando ele frio. Isso é muito importante. Até os motores novos, foi uma pergunta aqui do 0W16, eles têm uma viscosidade, quanto mais próximo esse número, 0W16, se a gente conseguir, lá no Japão a gente já tem desenvolvimento 0W8, 0W4, isso significa que a viscosidade deles estão muito próximas. Então, tanto na partida a frio, que é o maior desgaste do motor, são as partidas a frio, quanto quando eu estou trabalhando com o motor em altas temperaturas, ele não perde essa viscosidade, ele se mantém. Um outro aditivo que nós temos, que é os PPDs. PPD é um Pure Point Depression. É os pontos de congelamento do óleo. Isso é muito importante em alguns países, por exemplo, na Argentina, no sul da Argentina, tem uma pergunta aqui, peraí, da Lara. Aqui é uma pergunta da Laila. Para os óleos básicos refinados, devo me preocupar com maneira diferenciada na formulação? Não. O que acontece com os refinados eles
tem uma qualidade, já vem já de um tempo para cá, aumentando a sua qualidade, porém, em algumas especificações, em algumas normas, eles não conseguem atingir. Mas aquilo que você, por exemplo, vê que tem um refinado, é que ele cumpre com tudo. Então, por exemplo, vamos falar de um API SL, que hoje é um básico. E Mercedes 2, pronto, a Mercedes 223.8, por exemplo. Nessa especificação, a gente já tem desenvolvimento. Qual é o problema hoje que a gente enfrenta com as montadoras? A maioria das montadoras, ou a gente pode falar quase 100% das montadoras, são americanas ou europeias ou asiáticas. No Brasil não tem. Então, esse desenvolvimento começa lá. E quando começa lá esse desenvolvimento, eles não pegam o básico aqui do Brasil, ou o básico refinado. Na Alemanha tem muito refinado, o Nato está aí, pode confirmar. Acho que a Alemanha e os Estados Unidos são os dois países que mais investem no refino, e são refinos de muito boa qualidade, quanto a gente tem aqui. Proluminas é um deles, Luarte é um deles, a gente tem de excelente qualidade, porém, ainda algumas especificações a gente não consegue atingir. Por que não consegue atingir? Porque não foi feito o teste. Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente, esse teste, como é feito com aditivo, são aditivos, são testes caros. Por exemplo, essa nova especificação que a YPF está lançando no mercado, um 0W16, um API SP. É muito fácil formular. Eu olho o básico, aditivo, um nível, um DI, um PPD, e você formulou. O que é difícil é você pagar todas as homologações. Se você for pagar, por exemplo, o API, que é American Petroleum Institute, nos Estados Unidos, para fazer o teste é $1 milhão. E quando a gente tem, por exemplo, na CEA, que é europeia, né, que é a Associação dos Fabricantes Automotivos Europeus, também é por volta de €1 milhão. Então, são investimentos altos que tem que ser feito. Deixa eu pegar aqui que tem mais uma pergunta aqui. Aqui o Nato falando que é na Alemanha, principalmente, ó. Aqui o Eduardo está falando do 0W30 para Volkswagen, diesel, se já está engatilhado também. Está no nosso radar, Eduardo, está no nosso radar. O Luiz perguntando aqui, se você acha que com o crescimento das viscosidades 0W8, 0W16, pode ajudar ainda mais na vida útil do motor? Na verdade, aqui a sua pergunta aqui eu já respondo ela com os aditivos. Para você chegar no 0W8, no 0W4, por exemplo, a carga de aditivo é muito maior. E se a carga de aditivo é maior, a proteção dele também tem que ser maior. A gente tem que seguir assim, né? A viscosidade, ela tem que seguir para full economy, que é economia de combustível. Nós temos, basicamente, são polos opostos, né? De um lado você tem o full economy, que é economia de combustível, e do outro lado você tem a lubrificação do seu motor. O que acontece? Eu tenho aqui um limite entre o que eu quero de lubrificação e o que eu quero de full economy. Por exemplo, eu tenho as CEAs, que, por exemplo, a CEA C2, C3, ele pende muito para full economy, que é os High Temp High Share, que é os HTHS. Basicamente é isso. Eu estou prevendo para fazer uma outra live, aí a gente fala só desses testes, qual é a diferença de ASEA, por que ele pede o HTHS, que é o High Temp High Share, Low SAPs, Mid SAPs. Hoje não dá para falar muito assim, porque a gente não tem muito tempo. Mas basicamente é isso. Quando eu pendo ele, por exemplo, um 20W50, eu estou totalmente aqui. Então, eu tenho muita lubrificação, mas eu não tenho nada de economia de combustível. E quando eu parto para a economia de combustível, eu não posso nunca deixar a lubrificação. E aí, o que eu faço para manter a lubrificação boa? Eu coloco a carga de aditivo maior. Isso carece o produto, isso faz um complexo. Esse complexo é muito difícil da gente balancear. Até eu estava conversando com um colega, e vou tirar essa dúvida aqui, que pode ser dúvida de muitas pessoas.
Condicionador de metal. Deixa eu terminar aqui, vai, vamos lá. É muito tema. Deixa eu continuar. Aqui nós temos os diais, né? O PPD, basicamente, é para ponto de congelamento, lá no sul da Argentina, pode ser que tenha um país lá, uma cidade que está com menos 15, menos 20 graus, eu tenho que bater na partida e ele tem que subir, senão ele está congelado, ele não sobe, e aí é só aço com aço e eu perco meu motor. E aí os diais, que são os pacotes de performance, eles têm basicamente cálcio, nitrogênio, o fósforo e o zinco, né, que a gente fala que é o ZZDP, que é o ditilfosfato de zinco, é ele que vai te dar a performance do lubrificante. E nós temos o detergente e o dispersante. No detergente, tudo que está no meio, a gente tem que limpar no seu motor. Então, aquela teoria, né, óleo sujo, motor limpo. Então, você tirou lá, o óleo está sujo, ele está fazendo o efeito dele. Só, claro, respeitando o tempo de troca de cada motor, de cada montadora. Nós temos também os dispersantes, porque tudo aquilo que o detergente tirou do seu motor tem que ficar disperso. Ele não pode ir para o fundo, que é do cárter, e nem subir para o virabrequim, para as bielas. Ele não pode ter depósitos. Então, o dispersante, que a gente chama, os nitrogênios faz isso, né? São feitos, né? Os dispersantes são feitos de nitrogênio. Ele faz essa dispersão. Para quê? Quando ele passar o óleo no filtro, ele fica ali retido no filtro. E nós temos também os antioxidantes, os antiespumantes e, claro, o antidesgaste, que aí é o ZZDP, ditilfosfato de zinco. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma camada junto com o óleo básico e vai fazer uma parede entre as partes móveis. Por exemplo, ali você tem a árvore de manivela e o mancal. São ferro com ferro, ou ferro com a bronzina ali, né? Então, essa parte tem contato o tempo todo. Entre eles, microscopicamente, tem uma camada de zinco e de fósforo. Essa camada é a que vai proteger o seu motor. Agora, eu vou falar um pouquinho, que é uma dúvida que muitas pessoas tinham. Aqui, ó, já tem uma pergunta aqui, o Matheus, aqui, ó. Boa, Matheus. Está perguntando aqui de condicionador de metal. Vamos lá. Quando eu faço a formulação do lubrificante, para cada montadora, para cada especificação, eu tenho um balanço. Não são os mesmos aditivos, eles têm um balanço. É um complexo de metais, que a gente fala, né? Que são os cálcios, fósforo, zinco. Para vocês terem ideia, eu vou formular, por exemplo, um API-SN, N de navio. A especificação dele é tão justa, por exemplo, fósforo, para um API-SN, ele é de 700 a 800 ppm, partes por milhão. Eu não posso colocar mais, porque senão ele não deu aquela performance naquele teste. Para vocês entenderem o teste da API é basicamente vários motores novos, todos novos. Eles passam aquele lubrificante seu que foi para teste, vários testes dele, que são sequências de sequência 3 até sequência 8. E depois eles desmontam esse motor, medem tudo, é um trabalho bem complexo, por isso que é tão caro. A gente está falando aí só da API de $1 milhão para um teste. Se eu mando lubrificante, por exemplo, a YPF fez a formulação do API-SP, mandou para esse motor, lá para a API. Ela passou em todos os testes, ela passou em todos os motores, mas não passou no teste, foi embora o meu $1 milhão. Eu tenho que mandar outra amostra para eles. Então, assim, quando eu faço uma formulação, eu tenho que ter 100% de certeza que ele vai atender todas as exigências do motor, desgaste, limpeza e tudo mais. Então, respondendo a sua pergunta, Matheus, os condicionadores de metais, eles têm uma carga muito alta e o lubrificante já tem essa carga balanceada. Então, quando eu coloco um condicionador de metal, mesmo com óleo, não, mas eu vou colocar no óleo velho. Tá bom, mas aí o óleo velho tem outras coisas que não justifica. Por exemplo, o cálcio, que é o sabão.
ele vai decaindo. Vou mostrar por que ele decai aqui com um teste que chama TBN, Total Basic Number. E aí você coloca um condicionador de metal que ele não está balanceado com aquela fórmula, ele vai agir ao contrário. Se fosse para a gente colocar mais metal, quanto mais metal, melhor, não. Eu colocaria mais fósforo, por exemplo, na minha formulação, e aí ele teria uma durabilidade muito maior. Mas isso não é verdade. Quando eu coloco, o excesso me prejudica, porque o fósforo também é um metal. Na quantidade certa, ele protege. Na quantidade superior, ele faz o desgaste. Então, ele aumenta o desgaste. E na quantidade abaixo disso, aí você só tem óleo básico. E aí você tem um desgaste, você não tem essa película. Não sei se foi isso que você queria saber. Beleza, vamos lá, vamos seguir. Aqui tem algumas fotos, né, para vocês terem ideia como é um pistão com limpeza e sem limpeza, né, com a parte com o cálcio. Aqui também nós temos aí um cárter, né, o cárter aí limpinho, quer dizer que o dispersante agiu, né, a gente agiu com o dispersante, e o outro aí que o dispersante não agiu. Então, ou é lubrificante de baixa qualidade, ou o cara andou com o carro o dobro, o triplo do que era para trocar o lubrificante. Uma curiosidade, algumas pessoas não ligam muito para a troca, né, do lubrificante, porque é uma coisa que leva tempo, gasta dinheiro, e você não está vendo, né, não é combustível, que você passa no posto, está o marcador ali quase na reserva, você tem que vai ter que colocar combustível. O lubrificante não, você quase não enxerga ele. E aí, o que acontece? O cara vai deixando, não, ele tem lubrificante, olha o nível só que olha o cárter dele. É um erro nosso, né? A gente falar, não, mas eu vou passar o carro para frente. Mas se não deu tempo de você passar, se um carro desse, essas borras que ficam no fundo sobem para a biela, para as válvulas de manivela, e ela vai chegar e vai travar seu motor. Então, a gente está falando aí de uma troca de óleo básico aí no motor, que seja o melhor óleo aí que a gente está falando, sintético, vamos colocar na base de R$100, vamos lá. Você está falando de um motor seu que custa R$12.000, R$15.000 o motor, dependendo do carro, ou até mais, tem carros importados aí que o motor chega a R$50.000, R$40.000. Então, assim, o custo é muito baixo para você deixar ele de lado. Aqui, ó, o Rodrigo está falando respeitar sempre o prazo do fabricante, exato. O manual é o que manda. Vou explicar para vocês um pouquinho só, não sei se eu estou com muito tempo não, mas a gente fala, eu trabalhei em montadora no começo da minha carreira, então trabalhei uns 6 anos aí junto com o Matheus aí, grande Matheus, e lá a gente trabalhava justamente na powertrain, que é motores de transmissão. Tem um engenheiro que é específico para determinar qual é o lubrificante que vai no motor, e qual é esse período de troca, e também qual é a viscosidade, porque ele tem que fazer o cálculo da bomba e o cálculo da galeria, quanto tempo isso percorre até as partes mais altas. Então, tudo isso é calculado. Quando você tem que seguir o manual do fabricante, é porque alguém fez um cálculo. E esse cálculo tem que ser respeitado. Tem uma margem, e esse cálculo tem que ser respeitado para a durabilidade do motor. Vamos seguir. Aqui está um mancal, né? O de baixo aí sem desgaste, que é o antidesgaste atuou, e o de cima não. Não sei se todo mundo está vendo a apresentação, às vezes tem um delay, e eu estou com uma mensagem aqui do programa que eu estou usando, que está bastante congestionado a internet, então tem muita gente usando o Facebook para live aí. E aqui eu vou falar um pouquinho de viscosidade. Então, as diferenças entre viscosidade. Nós temos a viscosidade cinemática e a viscosidade dinâmica. A cinemática, ela é a resistência do fluido em se deslocar.
A dinâmica já é a resistência do fluido a uma força, a uma pressão. Eu trouxe até aqui, ó, para vocês verem, não sei se dá para enxergar aí, eu trouxe um tubo de viscosímetro, bem antigo, estava lá. Aqui, ó. Esse é um tubo de um viscosímetro cinemático. Ele é totalmente, ele fica dentro de um equipamento, a 100 graus Celsius ou a 40 graus Celsius, dependendo, né, da aplicação que a gente quer, mas basicamente para óleo de automotivo é 100 graus. Nós temos os 100 graus para calcular o SAI dele. Você puxa a amostra e quando ela vai descendo, passando pelo primeiro menisco, que é um risquinho, e passa pelo segundo menisco. Você starta o cronômetro e para o cronômetro. Esse tempo que ele percorreu, a gente tem um cálculo que a gente transforma ele em cent-stoke, ou milímetros quadrados por segundo. Isso é a viscosidade. Vamos falar, por exemplo, a viscosidade de SAI 30. O SAI 30 é de 9 a 12. O SAI 40 é de 12 a 16. E assim, não quer dizer que é a viscosidade, mas é uma nomenclatura. E uma outra curiosidade é, esse aqui eu até peguei porque ele está trincado, ó, tá vendo? Não sei se dá para ver aí. Se ele trincou, o ângulo dele no equipamento vai ter uma leve angulação. E nesse ângulo, o que acontece? Ele já perde toda a propriedade dele. Então, isso aqui já está descartado. E uma outra curiosidade é, o meu equipamento trabalha de 99,8 a 100,2 graus, que é para determinar o SAI. Abaixo disso, acima disso, ele sai totalmente fora da viscosidade. Então, cai por terra aquele mito do cara fazer viscosidade no dedo. Então, eu tenho que ter um viscosímetro, onde eu tenho que ter um tubo bem preciso, todo calibrado, com uma temperatura precisa para ter uma viscosidade SAI. Não é possível o cara no dedo saber que o óleo está mais viscoso ou menos viscoso. Legal? E a viscosidade dinâmica é a pressão que um equipamento ou alguma força aplica no lubrificante. E aí a gente tem as diferenças. A viscosidade cinemática a gente tem a 100 graus e a 40, e a viscosidade dinâmica a gente tem a 0 grau, a menos, a menos 10, a menos 15, menos 20, 25 e menos 35 graus. É ele que vai determinar para mim o SAI, que eu vou falar um pouquinho aqui para frente. Tem uma tabela, é a tabela SAI, J300, aonde eu tenho a tabelinha ali. Qual é a temperatura? A primeira é a dinâmica, então eu tenho ali a viscosidade a menos 35, ele é zero, um 0W, ele tem que trabalhar a menos 35. Quando eu faço uma formulação de um lubrificante que ele tem uma viscosidade que atende menos 25, que é 10W, quando eu vou aplicar para ele a menos 25, a menos 30, que é 5W, ele fica muito viscoso, e aí ele não tem aquela performance dele. Aqui o Rodrigo está falando que existe alguns mecânicos que sabem no dedo. Aqui é uma ilustração, para vocês entenderem, né? A gente está falando aqui do nosso D1, o 0W25W30, que minha foto está na frente aqui. Justamente isso. Quanto você tem o W aí, bem explicado pelo Pablo no passado, aí, na semana passada, W é de winter, de inverno. Então, a gente tem as temperaturas a baixa temperatura, né? E a viscosidade a 100, nós temos tanto o 20, 30, agora tem o 16, né? Vai ser o 8. Então, quanto menor esse número, menor é a viscosidade. Aqui nós temos o índice de viscosidade. O índice de viscosidade é basicamente a viscosidade a 40 e a viscosidade a 100 graus. Eu faço as duas viscosidades, depois eu aplico um logaritmo e ele me dá esse cálculo. O que isso significa? Quando eu tenho as bases, lembra lá embaixo, grupo 1, grupo 2, 3 e 4 e 5? Quando eu tenho o grupo 1, grupo 2, grupo 1, eu tenho um índice de viscosidade muito baixo. A gente está falando de 95, 110. Aí o grupo 3, a gente está falando de 140, 150, grupo 4, 160, grupo 5, 170, 180.
Quanto maior esse índice de viscosidade, quer dizer que as viscosidades estão mais próximas. Claro, tem que ter um nível de boa qualidade também. Quando eu tenho essa linearidade nas viscosidades, tanto a 100 como essa diferença, essa delta de diferença não é tão alto, eu tenho um lubrificante muito melhor. Então, ele é muito mais estável, as cadeias são estáveis, o índice dele de evaporação também é menor. Então, assim, quanto maior o índice de viscosidade, melhor é o lubrificante. Aqui o Eduardo fazendo outra pergunta aqui, qual é a diferença química entre o J, o D1 e o D2? São totalmente diferentes, Eduardo. São pacotes diferentes, são complexos diferentes e testes diferentes. Na outra live que eu quero fazer, que é para falar de ASEA, eu vou explicar exatamente isso, que aí a gente consegue mudar, colocar uma diferença entre só o J, que é só um API-SN simples, com um Dexus, né, que é uma especificação da GM. Aqui é o TBN, ele, basicamente, ele vai fazer o cálculo de quanto de cálcio eu tenho dentro da minha solução, dentro do meu lubrificante, porque lembra que ele é o detergente? Então, nesse detergente, eu tenho cálcio. Quando o lubrificante ele vai trabalhando, na câmara de combustão, o combustível, quando queima, desprende enxofre. E esse enxofre que ele desprende, ele pega com a umidade do ar, né, com a umidade do cárter lá dentro, e ele vai formando SO3 e depois ele forma SO4, que são os ácidos sulfúricos. E ele começa a atacar o motor. O lubrificante, por exemplo, nos nossos lubrificantes, a gente tem uma carga alta desses aditivos lá dentro. Para quê? Para neutralizar esse ácido. Lembra lá da tabelinha? Entre 0 e 14, o pH, e 7 é neutro, e abaixo disso é ácido e acima é alcalino. A gente deixa o lubrificante levemente alcalino, para quando eu tenho esse combustível com enxofre, ele vai neutralizando, para esse enxofre do combustível não atacar o motor. E aqui eu tenho como eu faço as análises dos metais, eu tenho aí a tabela periódica, eu tenho um equipamento que ele faz, ele tem uma energia no comprimento de onda do ultravioleta, a gente sabe, né, tem o ultravioleta, nós temos a região do visível, onde a gente enxerga, e o infravermelho. Até 400 nanômetros, ultravioleta. De 400 a 700 é onde a gente enxerga, o visível, e acima de 700 é o infravermelho. Eu até brinco. A gente enxerga ali no visível, né, de 400 a 700, e acima disso, só a minha ex-sogra, que são as serpentes. Então, vai quebrar um pouquinho o gelo. E aí, nesse comprimento de onda de 100, 80 até 400, eu tenho os metais aonde eu quero. Eu ponho no equipamento, ele ele excita um elétron, que lembra da linha de química no colégio? Você, quando excita um elétron, você dá energia para ele salta para a camada dele de valência. Quando ele retorna para a camada dele mais estável, ele emite aquela energia que ele absorveu. E essa energia chama o espectrofotômetro de emissão atômica, por isso que é emissão atômica, porque ele emite, o meu equipamento consegue captar. Hoje eu tenho 2 equipamentos, eu tenho o ICP, que é por plasma, que é a 10 mil graus, que ele tem o plasma, e agora a gente tem um novo raio-x também, que faz análise em 5 minutos. O ICP a gente demora muito mais. Então, basicamente é isso. Eu consigo ler a tabela periódica quase inteira nesse equipamento. Ele é totalmente selado, ele tem uma normatização, então pode trabalhar no laboratório. Quem manipula ele não tem radiação, porque não é radiação espontânea, igual de alguns elementos, césio, enfim, urânio. Ele é uma radiação excitada, é forçada, então não tem nada de radiação. Aí, é que a minha foto está em cima da apresentação, mas aí a gente consegue pegar o cálcio, fósforo, zinco,
enxofre, que são os metais de performance, e também a gente pega em óleo usado aqueles de desgaste de motor, que é o ferro, o alumínio, o silício, que é a areia. Aqui o Gilberto fazendo uma pergunta aqui, e qual é o período ideal para troca? É o que está, Gilberto, no manual do seu carro. Expliquei um pouquinho aqui atrás que você tem que obedecer o manual porque alguém calculou. E sempre usar a recomendação do fabricante. Aí, aqui por fim, é só explicar um pouquinho o fluxo do nosso trabalho aqui na YPF. Claro, os meninos lá do laboratório estão trabalhando lá. Nós chega a matéria-prima, depois da matéria-prima a gente tem a estocagem, depois da estocagem nós temos o blending, que é a mistura, né, de todos os aditivos, os lubrificantes. Eu faço um convite a todos aqui, quem tiver interesse, depois que acabar todo esse cenário que a gente está vivendo, as portas da YPF estão abertas para vocês fazer visita, quando vocês quiserem, só agendar, a gente mostra a produção, mostra o laboratório, e cada etapa dessa tem uma análise do laboratório, ele pega uma amostra e faz. Então, a gente tem cheque para tudo, cheque do início até chegar no cliente. E aqui algumas fotos do nosso laboratório de pesquisa, desenvolvimento, e esse é o nosso laboratório de controle de qualidade também. Aqui o Matheus está fazendo uma pergunta aqui. Tanto o ICP quanto o raio-x entregam o mesmo resultado? Sim, Matheus, sim. Para lubrificante, sim, eles entregam. A característica do ICP é que ele pega ppb, partes por bilhão. Mas é uma coisa que as indústrias de lubrificante não chega a bilhão, a parte de bilhão, né? A gente está falando de 700 ppm de fósforo, 600 ppm de zinco. O ppb é parte por bilhão. A gente não tem um aditivo que a gente coloca 500 ppb, que seria 0,5 ppm. Então, o ICP é um puta de um canhão, muito utilizado para pesquisa e desenvolvimento. A gente tem, mas a gente usa mais o raio-x. O Matheus está falando aqui que é bom conhecer a estrutura de uma grande empresa. Realmente, Matheus, está convidado para conhecer a YPF. A gente tem equipamentos de ponta. O nosso laboratório se iguala ao laboratório de qualquer companhia grande. Então, a gente tem aí toda a parte de segurança, toda a parte de controle de qualidade, os equipamentos todos de última geração. Para vocês terem ideia, nosso ICP, ou qualquer outro equipamento, mas só o ICP é uma curiosidade, que a mesma empresa que fez o ICP, que é uma empresa americana, que toda a parte de ótica, né, do plasma, é a mesma montadora que montou o telescópio Hubble. Pode procurar aí, Perkin-Elmer. Então, o Hubble, toda a parte de ótica, né, foi montada para essa empresa e a gente tem o ICP deles, é a mesma coisa. E é isso aí, pessoal. Passamos um pouquinho aí do tempo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, tem mais um minutinho. Eu agradeço o tempo de vocês, de estar com vocês aí, nesse período. A gente vai passar por tudo isso. E a gente vai preparar um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Eu vou deixar depois ali no link ali, a descrição ali no site mesmo da YPF, ali na página. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma característica que quer saber, que não deu tempo, que queira conhecer, deixa ali, deixa nos comentários, depois eu vou ler um por um, prometo, e aí a gente responde, entra em contato, se alguém quiser deixar ali depois no privado, pode deixar. O Roncarate aqui. Além de tudo isso, ainda tem todos os trâmites de aprovação na ANP. Exato, bem lembrado, Ronca, bem lembrado. Toda a parte no Brasil ainda tem essa parte da burocracia, graças a Deus tem essa burocracia.
é um auxílio para as empresas idôneas, as empresas sérias. Então, essa burocracia que a ANP aplica, que a gente tem que mandar todos os documentos do mundo para eles, 1 litro de lubrificante, todos os testes aprovados, e eles ainda testam lá, é exatamente isso. É para defender as empresas que são sérias, porque a gente sabe que tem muito, com a ANP já tem muita empresa que não é séria, que joga lubrificante sem nenhuma qualidade no mercado. Se não tivesse a ANP, eu sou do tempo que não tinha ANP ainda, antes de 2009, antes de 2008, não tinha esse monitoramento da ANP, e era difícil, muito fundo de quintal, muita empresa fazendo qualquer tipo de lubrificante e prejudicando os nossos consumidores. Franciane, obrigado, Fran. Aqui. Legal. Grande abraço, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Agradeço cada um de vocês aí pelas perguntas. E a gente está junto. É energia que nos une, viu? Um abraço. Obrigado.